Sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com alegria e satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. E se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos dando continuidade aí às nossas lições bíblicas jovens com o tema Liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E a lição de hoje é a lição de número 6, que será ministrada no dia 6 de novembro de 2022, com o tema Exemplos de Liderança Feminina. Com certeza nós vamos aprender grandes lições através desta aula para a glória de Deus. Nós vamos orar, mas antes disto, preste atenção. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta grande e rica oportunidade de estar aqui mais uma vez para ministrar esta aula da EBD, Senhor, lições bíblicas jovens. Peça a tua iluminação para que eu possa, Senhor querido, ensinar as verdades de acordo com a tua palavra. Ilumina também a mente daqueles que estão assistindo para que possam compreender e juntos possamos praticar a tua palavra. Te peço pela vida de cada professor, pela vida de cada aluno, pela vida de cada pessoa que está aqui no canal. Que o Senhor venha abençoar a vida financeira, a vida, Senhor querido, profissional, a vida, Senhor, a sua saúde, a vida familiar, todas as áreas, Senhor. Se há necessidade de libertação, de transformação no meio da família, que o Senhor possa fazer uma grande obra. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. O texto principal da nossa lição de hoje está em 2 Crônicas 34, 22, que diz: Então, Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum. Resumo da lição. Em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Texto bíblico, Juízes, capítulo 4, versículo 4 e 5, e 2 Crônicas 34, 22 a 28. Excepcionalmente, não haverá expondo as escrituras desta lição, porque no decorrer desta lição já está sendo explicado alguns pontos, e o foco aqui não é explicar o texto no acontecimento como um todo, mas é focar nas personagens mulheres que estiveram envolvidas dentro das histórias que são citadas nestes dois textos. Como o texto de 2 Crônicas 34, do 22 ao 28, ele não enfatiza só a profetisa Ulda, mas o acontecimento que estava ali em curso, eu preferi hoje apenas dar a lição. Por isso ela pode ser um pouquinho mais longa, porque não tem expondo as escrituras desta lição, tá bom? Vamos lá? Objetivos da lição: mostrar a posição das mulheres nas escrituras sagradas. Aonde se encaixam as mulheres? Conhecer alguns exemplos de liderança feminina. Apresentar uma resposta bíblica ao feminismo. E aqui fica um alerta. Essa lição está sendo dada mostrando o valor da mulher, de acordo com o que ensina a palavra de Deus, justamente para combater o que defende o feminismo, aonde é dito que a palavra de Deus, o meio cristão, desfaz da mulher, coloca a mulher para o lado. Não, a Bíblia não faz isso jamais. E nós vamos ver isso no decorrer da lição. Introdução. Qual o papel da mulher na sociedade, na família e na igreja? Qual é o papel da mulher? Existem muitos debates sobre este assunto. Você sabia? A Bíblia tem as respostas para as questões mais complexas e centrais a este respeito. Às vezes nós pensamos assim, mas a palavra de Deus não tem resposta para algumas coisas de forma detalhada, pontual, mas ela tem princípios gerais que podem nortear a nossa vida. Então ela tem um princípio geral que ensina sobre algo, e através daquele princípio geral nós sabemos o que podemos e o que não podemos fazer. É impossível fazer
uma análise sincera sobre a liderança na Bíblia sem levar em conta o exemplo de mulheres como Sara, Raabe, Débora, Ruth, Ana, Esté, por que não dizer Maria, mãe de Jesus, dentre outros exemplos de liderança feminina. Eu queria também aqui destacar que quando o texto aparecer em vermelho, eu estou fazendo um comentário da revista, quando é em preto, eu estou replicando, reproduzindo o que está igualzinho na revista. Mulheres que com sabedoria, ousadia e brilhantismo acompanhar e auxiliar os seus maridos em tempos de grandes provações e exerceram importantes papéis na história. Mulheres que lutaram ousada e corajosamente libertando seu país de grandes massacres. E mulheres que geraram e educaram filhos que se tornaram libertadores e grandes líderes do povo de Deus. Você vai ver aí histórias, por exemplo, Ana, ela não teve nenhum papel de liderança na frente de algo, mas ela estava ali, ela foi a mãe de Samuel. Deus queria levantar um homem para ser juiz, profeta e sacerdote. E isso veio através do ventre de quem? De Ana, uma mulher temente a Deus. Eucana, seu marido também, um homem temente a Deus. Então, nós vemos que Deus tem formas de trabalhar, Deus tem formas de operar. Às vezes as pessoas pensam que realizar um chamado só está voltado apenas a você estar com o microfone na mão, você ser um cantor, uma cantora, um pregador, uma pregadora, um ensinador, uma ensinadora, seja da EBD, seja de professor de teologia, enfim, de palestras, de eventos. Não, não. Você também pode desempenhar uma obra para o Senhor dentro de algo que você está realizando, às vezes até dentro do seu próprio lar. O cumprimento da missão de ser uma mãe, de ser uma esposa, de ser um marido, de ser um pai. Deus nos usa de acordo com aquilo que está nas nossas mãos naquele momento. Em muitas narrativas bíblicas, a mulher é encontrada manifestando a honra de liderar, de exercer o papel exclusivo da gestão, preste atenção, gestação do cuidado e da educação dos filhos. Inclusive, Deus ordena aos seus filhos que a honrem. Você vai ver que esse é um grande papel, essa é uma grande missão. Uma mulher pode contribuir muito dentro da criação de filhos e amanhã Deus usar um filho desse para a sua obra, para o bem, para o crescimento da sua obra. E a educação dessa mãe vai ter muita importância, dessa mãe, desse pai, até porque no aspecto bíblico quem ficava mais tempo com os filhos era a mãe. O pai estava trabalhando, então a mãe ficava no tempo bíblico. Hoje sim, na vida moderna, sai o pai para trabalhar, sai a mãe para trabalhar. Às vezes o pai está desempregado, ele faz a função temporariamente ali, aí a mãe está empregada, não perdeu o trabalho, alguma coisa aconteceu às vezes. Acontece que o marido ficar um período, às vezes pode acontecer. Há casos que não tem o homem dentro de casa, a mulher sozinha toma conta do lar, enfim. A mulher tem um papel importantíssimo. Só que no tempo bíblico, ela ficava mais tempo em casa. E por isso, ela contribuía muito com a criação dos filhos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Tópico 1. A mulher nas escrituras sagradas. Vamos falar delas? Você vai perceber que vai aparecer mais imagens durante toda a lição de mulheres, porque a lição está falando muito mais de mulheres, tá bom? Mas ela é uma lição para todos, né? Mas está mostrando aí a questão da mulher dentro do projeto de Deus. A criação da mulher. Bom, a mulher faz parte do plano divino para a salvação, foi criada à imagem e semelhança de Deus também. Gerou em seu ventre o Filho de Deus, estamos falando aqui da obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Tem valor e um propósito específico como adjutora. A gente vai ver isso mais à frente. Não existe diferença de valor e importância em relação ao homem. O homem não tem mais valor e não tem mais importância para Deus do que uma mulher. Tá? Isso aqui é importante. O que existe é diferença de papéis. Isso é uma outra coisa. Funções entre ela e o homem. E é aqui que às vezes as feministas querem se pegar e dizer que o homem, a mulher está ali no estado de opressão. Não. Quem determinou diferença de papel
foi o Senhor. Papéis foi o Senhor. Ele determinou. Não há nas escrituras nenhum desprezo, menosprezo ou rebaixamento aos serviços prestados pela liderança de diversas mulheres, nem mesmo algo que ateste a superioridade do homem em relação à mulher. Quando Deus chama uma mulher para realizar uma obra, nós vamos ver na palavra de Deus alguns exemplos aqui. Isso mostra que ele valoriza, a mulher tem valor. A mulher não está sendo desprezada, menosprezada ou rebaixada, tá? A Bíblia não faz isso, a Bíblia não coloca a mulher nessa posição. Se alguém pensa assim, é porque entende de forma errada o que o texto da palavra de Deus está ensinando. Pelo contrário, a Bíblia faz questão de exaltar, homenagear e engrandecer o papel da mulher na sociedade, na família e na igreja, inclusive exaltando seus feitos que confirmam a influência e as virtudes por meio de exemplos singulares de muita dedicação e comprometimento com a obra do Senhor. Imagine se Raabe não fosse uma mulher corajosa, destemida, para poder guardar os espias ali. Aqueles homens teriam morrido. Aquele empreendimento, naquele momento, teria fracassado. Mas aquela mulher creu, acreditou, guardou os espias, me perdoe, guardou os espias, e ali a obra do Senhor foi realizada. Então Raabe foi uma mulher corajosa. Ela teve um papel fundamental na conquista de Jericó. Tá aí. E aí? Como seria? Se fosse ali um homem, poderia ter feito o que ela fez? Não sabemos. Com certeza foi muito mais fácil para ela, como mulher, fazer o que ela fez e ali conseguiu haver sucesso na empreitada daqueles espias para que futuramente Josué fosse e tomasse aquele lugar, junto com o povo de Deus. É indiscutível a demonstração do cuidado do Senhor para com as mulheres em toda a narrativa bíblica, ou seja, toda a história bíblica. São muitas as referências feitas pelas escrituras sagradas a este respeito. Não podemos nos esquecer do cuidado do Senhor com Agar no deserto. Ali Deus ofereceu direção, proteção e cuidado. Se você quiser, depois estude Gênesis 16, do 7 ao 16, 21, do 14 ao 21. Então, Deus cuidou, enviou ali um socorro para Agar. Não deixou Agar por ser mulher sem direção, sem proteção e sem cuidado. Deus cuidou de providenciar uma direção, proteção e cuidado para Agar. 2. As mulheres no ministério de Jesus. Teve mulheres no ministério de Jesus? Sim. As mulheres tiveram uma participação especial no ministério de Jesus. Atuavam como benfeitoras e mantenedoras do ministério do Messias. Olha o que diz Lucas 8, do 1 ao 3. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Então Jesus estava fazendo a obra, e junto com eles estavam seus 12 discípulos, que depois se tornaram os 12 apóstolos nesse caso, tá? É claro que ali sai Judas, mas não... Você entende o que eu quero dizer aqui. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Então havia junto com ele mulheres. Não havia só os 12. Havia com eles mulheres. Maria, chamada Madalena, aí é descrito algumas dessas mulheres, do qual saíram 7 demônios. Houve uma libertação na vida de Maria Madalena. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Não é falado nada sobre ela aqui nesse momento. E Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então essas mulheres, elas eram mantenedoras, preste atenção nisso aqui, mantenedoras do ministério de Jesus. E aqui tem uma coisa interessante. Às vezes, existem pessoas que não têm como ir, mas Deus usa elas no ministério para ser um mantenedor da obra. E isso também é uma obra. E isso também é um ministério. Existem pessoas que pouco podem estar no templo, trabalham,
estão envolvidos num trabalho, não tem como, não tem o horário de trabalho não permite, mas são pessoas que investem no reino. Então tem aqueles que podem trabalhar mais tempo no reino e que são beneficiados por aqueles que estão ali trabalhando do lado de fora, certo? O trabalho deles para uma empresa, por conta própria, mas que investem no reino. E isso também é um trabalho agradável ao Senhor. Isso também é uma obra do Senhor. Preste atenção, tudo que você fizer, se for para a glória de Deus, é agradável ao Senhor. Então, essas mulheres, elas usavam os recursos que elas tinham para poder suprir as necessidades de Jesus e dos seus discípulos. Então não tem como reclamar. Às vezes, nós acabamos fazendo algumas colocações injustas sobre determinadas pessoas que acabam até atingindo elas, porque às vezes a gente diz assim, irmão, você não pode ser um crente que só vem para a igreja no domingo, mas tem gente que só vai para a igreja no domingo, ou só na terça, ou só na quinta, uma vez na semana, porque ele tem atividades que não permite. Mas em contrapartida, algumas dessas pessoas, eu não quero também aqui ser alguém que vou falar algo que não é real, mas algumas dessas pessoas são pessoas que investem no reino financeiramente. Então, enquanto tem aqueles que têm mais tempo para estar mais presente no templo, em atividades do dia a dia, tem aqueles que têm menos tempo de estar no templo, mas estão investindo. Então Deus tem esse equilíbrio. Agora imagine se tivesse todo mundo no templo, quem ia manter? Quem ia manter Jesus, que estava em tempo integral? Quem ia manter os discípulos que estavam em tempo integral? Jesus tirou Pedro do trabalho, Jesus tirou João do trabalho, Jesus tirou Tiago do trabalho. Quem é que vai sustentar essas pessoas? Tem aí algumas mulheres já fazendo isso. Assistência com os seus bens. Isso aqui é uma obra para Deus. Então você que muitas vezes está envolvido com o seu trabalho, ou você que é uma dona de casa, que às vezes está tomando conta da sua casa, da sua família, e eu não estou falando aqui algo que você esteja fazendo de forma exagerada, mas você que está envolvido, isso também é uma obra para Deus. Agora, você precisa ir no templo, você precisa cultuar junto com os irmãos, mas isso também é uma obra para Deus. Às vezes a pessoa pensa que a obra só está relacionada a alguma coisa que esteja fazendo dentro e que principalmente esteja com o microfone na mão. O que está sendo feito aqui nesse momento é uma obra. Está sendo ensinado pessoas. O professor de escola bíblica dominical também está fazendo uma obra. Então, entenda isso. Jesus resgatou a dignidade das mulheres de todos os tempos. Jesus veio para colocar a mulher na posição correta. Até porque os romanos, os judeus e os gregos colocavam a mulher numa posição de inferioridade, mas a Bíblia não faz isso. Quem fazia eram os povos, não a Bíblia. Entenda isso. Curou algumas delas, as libertou de espíritos malignos, acabei de mostrar ali a questão daquela Maria Madalena, e as perdoou. Jesus se dedicou também a pregar e ensinar as mulheres, como se vê no seu encontro com a chamada mulher samaritana. Jesus tirou um tempo para poder pregar para uma mulher que nem judia era. Uma mulher que tinha uma reputação duvidosa, João 4, do 1 ao 30. A primeira pessoa a ver Jesus após a sua ressurreição foi um homem? Eu posso perguntar a você, foi homem? Não, foi uma mulher. E quem foi essa mulher? Maria Madalena. Aquela no qual ele expulsou 7 demônios. Por que a primeira pessoa que viu Jesus depois de ressuscitar foi uma mulher? Talvez porque foi a primeira pessoa que se interessou em ir no local onde estava o corpo de Jesus? Não sabemos. Mas o que sabemos é que foi uma mulher. Essa é a verdade. Marcos 16, 9. Portanto, está claro que Jesus reafirmou a importância e o valor das mulheres. Você vai ver que várias vezes é registrado nome de mulheres na Bíblia, quando tem a ver com a questão do plano de Deus, do planejamento de Deus, do plano da salvação, que envolva algum aspecto do plano de Deus, lá está o nome daquela mulher registrado. Seja uma Raabe, seja uma Ruth, seja uma Esther, seja quem for, seja uma Ana, seja uma Sara, lá estão os nomes delas registrados. 3. O papel da mulher. Qual é o papel da mulher? Deus, como Criador,
ama a mulher, valoriza a mulher e se importa com a mulher. Tá até apontando aí. Entretanto, qual é o seu papel no plano divino? Segundo o texto bíblico de Gênesis 2,18, o Senhor afirmou: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O termo adjutora, tá? Vem do latim adjuvare, que significa ajuda, auxílio e socorro. Logo, ela foi criada para ser companheira do homem. Uma adjutora, certo? Inclusive, eu queria até destacar que lá no início, houve uma vez que foi citado que ela é adjutora e a palavra lá tá adjutora. É adjutora, tá? Tem um erro de português lá, tá? Me perdoe. Então fala de auxílio, de ajuda, de socorro. Logo, ela foi criada para ser companheira do homem. Ela foi criada para ser companheira do homem. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a mulher é participe da responsabilidade, ou participante, seria, né? De Adão. E com ele coopera no plano de Deus. Então Deus tem um plano e a mulher está dentro desse plano. A expressão que esteja como diante dele significa idônea. Que seja capaz de o quê? Ajudar. Adão cumprir sua missão, a mulher está ali ajudando Adão cumprir a missão e está cumprindo também. Muitas são as tarefas da mulher mencionadas nas escrituras. Elas compartilham da vida religiosa junto dos homens na comunidade. Você vai ver aí vários textos, depois você pode ler. As mulheres estavam envolvidas na arte, especialmente no canto e na dança. Então as mulheres participavam desse tipo de atividade. Tem aí Êxodo 15, 20, Josué 21, 19 a 20, 2 Crônicas 35, 25. Então as mulheres têm aí destaque no envolvimento na arte, no canto, na dança. Mas eu quero falar uma coisa para você. Deus pode usar mulheres em outras áreas da sociedade, dentro da parte profissional. Deus pode usar mulheres como juízas, como advogadas, como estilistas, como arquitetas. Aí alguém vai falar assim, mas pastor, vem cá. Que obra uma juíza vai fazer para Deus? Se ela está fazendo um trabalho de forma justa, sendo justa no trabalho dela, é uma obra para Deus. Porque ela propaga a justiça, o que é correto. E isso é para a glória de Deus. Ela tem oportunidade, através do seu testemunho de cristã, de pessoas olharem para ela e ver a luz de Deus na sua vida. Ter oportunidade de pregar a partir do seu testemunho e até mesmo da palavra usada em determinados momentos que possa. Seja ela uma juíza, uma advogada. Por exemplo, você pode entrar num fórum, normalmente, a não ser que seja para uma audiência. Mas um advogado está constantemente, às vezes, no fórum para resolver causas. Então lá, é ele que vai ser luz lá. Então Deus quer os seus servos espalhados nas várias camadas da sociedade. Profissões. Havia muito preconceito no passado. Ah, porque o crente não pode isso, porque o crente não pode aquilo. E com isso, deixou-se de estudar, de aprender, de crescer. Isso traz até uma dificuldade, de certa forma, até financeira para a própria igreja. Porque durante muitos anos se tolhiu muitos crentes de poder avançar financeiramente. Ah, não, vamos fazer a obra, sem pensar que num fórum a obra também pode estar sendo feita. Num hospital, o médico exercendo a sua profissão dentro da medicina também está fazendo a obra de Deus, porque Deus cura de forma sobrenatural, mas pode curar por meio do médico, por meio dos medicamentos, por meio dos procedimentos, uma técnica de enfermagem, uma enfermeira. Por que não? Isso tem que ser mudado, esse conceito na nossa cabeça. Às vezes se reclama, porque não tem roupas, porque eu vou nas lojas e não encontro roupas para cristãos, para cristãs, mulheres cristãs. Cadê as estilistas? Para poder formular modelos para as mulheres cristãs se vestirem. Aí a gente reclama. Então, é preciso entender, elas estavam envolvidas aqui, arte, canto, dança. Ah, pastor, mas às vezes era voltada diretamente para a obra de Deus ali. Mas acontece que a obra de Deus vai ser feita fora também. Então, comece a pensar nisso. Comece a investir nisso. Faça para a glória de Deus. Elas eram empreendedoras na fabricação e negociação de vestimentas em linho
tendas para barracas. Aí, tá aí, ó. Fala pra mim, isso era no templo? Fabricação e negociação de vestimenta em linho? Não, 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 não. Não. Era trabalho mesmo. Barracas. Faziam tendas. Você vê o exemplo da mulher virtuosa de Provérbios 31. Então é importante termos isso em mente. Muitas outras desempenhavam papéis importantíssimos na vida pública e militar, conforme veremos mais à frente. A mulher nas escrituras sempre obteve destaque por meio de suas muitas qualidades. Deus sempre vai te usar dentro das suas aptidões, dentro das suas qualidades, que são dadas por ele, desenvolvidas. Às vezes as pessoas perguntam assim, qual é o meu chamado? O seu chamado vai estar muito voltado às aptidões que você já tem. Aptidões naturais. É claro que existem ministérios mais específicos. Claro, eu sei disso. Mas sempre vai estar voltado a coisas que você tem aptidão, que você tem interesse de fazer. Mas interesse de fazer que vem de dentro. Eu não tô falando aquelas coisas tipo assim, eu queria ser, o meu sonho é ser um pregador, porque eu acho bonito a pessoa tá ali com o microfone. Não, não, não. Não é disso que eu tô falando. Achar bonito? Não. É algo que arde dentro. A pessoa sente prazer. Por exemplo, tem irmãs que têm aptidão, têm habilidade para cuidar da ornamentação do templo. Se colocar ela para fazer outra coisa, ela não vai sair bem. Ela até vai fazer, mas aquilo ali ela vai fazer com a alma. Porque aquilo tá nela, ela gosta de fazer aquilo. Então você tem que se encontrar dentro disso. O problema é que parece que botam muito na cabeça das pessoas que fazer determinado chamado, quer botar na cabeça da pessoa que o chamado só está envolvido com alguma coisa que você apareça, nem sempre. Você pode desenvolver chamados para Deus que você quase nem aparece. E você vai realizar um grande chamado. Pastor, mas que contribuição tem isso para a obra? Muita contribuição. Tem gente que vai ornamentar o templo. No final, ninguém nem sabe quem ornamentou direito. Quem vai para a festividade, quem vai nos cultos, nem sabe. Mas Deus sabe. E aquele templo está ornamentado porque existem pessoas como você. Eu estou dando apenas um exemplo, tá? Bom, se você deseja baixar o PDF desta aula ou de qualquer vídeo aqui do canal, preste atenção. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição desse vídeo, desça até o final da descrição, clique no link Faça Download, desça a página do meu site até embaixo, clique nos botões e faça download dos arquivos. Ou se você preferir, você pode participar do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Tenha vários benefícios e baixe tudo em um único lugar. PDFs dos resumos e slides da EBD, slides em PowerPoint da EBD e PDFs do Expondo as Escrituras. Clique no link na descrição do vídeo e assine. E temos uma novidade, a pedido, formas de pagamento Pix, boleto e cartão. Seja membro e ganhe todos esses benefícios. Então você tem duas formas aqui no canal de baixar. Você pode baixar gratuitamente, como foi ensinado, ou você pode ser um semeador no meu Ministério de Ensino, no valor de R$ 14,99, R$ 15. Vários vídeos são publicados por mês por R$ 15. Nem todos eles têm o PowerPoint. PowerPoint é só das aulas da EBD. Mas tem aqui o Expondo as Escrituras. Você pode guardar lá o PDF para imprimir depois. Enfim, fique à vontade de qual é a forma que você quer fazer. Tópico 2. Mulheres na liderança. Vamos lá? A liderança de Débora e de Hulda. Quem foram essas duas mulheres? Liderar deixei aqui apenas repetir, inclusive, da aula passada. Definição. Conduzir pessoas orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Foi isso que essas duas mulheres fizeram durante o seu ministério. Quem foi Débora? Ela foi profetisa e também exerceu a função de juíza em Israel. Liderou seu povo que estava amedrontado diante da força do exército de Jabim. É claro que, lembrando que o povo de Israel, você que assistiu a aula anterior sobre a questão quando falta um líder, o que acontece quando falta um líder, vai entender que estava uma decadência no tempo de Juízes. O povo desobedeceu a Deus, havia um ciclo, né? O povo pecava contra Deus, aí vinha os sofrimentos, Deus permitia que viesse um povo para poder oprimir, o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus
Deus levantava um libertador, o libertador ia lá, libertava eles, aí ficava em paz, aí daqui a pouco o povo voltava a pecar, e assim havia o quê? Um ciclo. Um ciclo de rebeldia diante de Deus. Tá? Então, Débora lidera o povo durante um período assim. A opressão que Israel viveu foi consequência da sua desobediência a Deus. Mas o povo orava ao Senhor e pedia ajuda, então ele levantava juízes para libertá-los da opressão do inimigo. Débora recebeu uma mensagem divina que deveria ser entregue a Baraque. Então, ela era também uma profetisa, além de juíza. O Senhor revelou à sua serva todas as estratégias que deveriam ser tomadas na batalha contra o inimigo. As escrituras sagradas afirmam que Débora exercia uma liderança estabelecida por Deus. Quem foi que levantou Débora? Foi ela? Não. Foi o Senhor. Ela não se levantou. Ela era juíza e profetisa. Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Débora era juíza e profetisa. Dificilmente você vê, além de Samuel, enfim, pessoas com mais de uma função. Por exemplo, Elias era profeta. Houve um momento que ele atuou como sacerdote no sentido lá dos 450 profetas de Baal, os 450 e os 400 de Azerá no Monte Carmelo? Sim, mas aquilo ali foi uma função temporária. Mas geralmente o profeta era só profeta. Ele não exercia como sacerdote, por exemplo, ou ele não exercia muito menos como juiz. Principalmente no tempo dos reis, não tinha necessidade de juiz. Mas Débora era profetisa e juíza. Os outros juízes eram juízes, com exceção de Samuel. Mas Débora era profetisa e juíza, tá? A presença do Senhor em sua vida era tão visível que Baraque disse que só lutaria se Débora estivesse presente no campo de batalha. Você vê isso aí em Juízes 4:8, olha o que diz. Então, disse Baraque, se fores comigo, irei. É porque ela entregou para ele que ele deveria comandar o povo, estar na frente do povo. Porém, se não fores comigo, não irei. Ou seja, Baraque reconhece uma autoridade de Deus sobre a vida de Débora. E ele fala, só vou se você for. Se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Ou seja, ele não iria. As responsabilidades de Débora eram de um homem, que a posição de juiz não era visto por mulheres, só homens. Mas Débora aparece no cenário. Todavia, ela não tinha chegado a essa posição por se ter imposto a um homem. Ela não impôs-se. Ela não tinha tomado o lugar de um homem ou estado no lugar de um homem na frente. E não tinha assumido ilegalmente o poder. Porque você pode encontrar pessoas hoje usurpando. Você vai ver no Antigo Testamento uma rainha chamada Atalia, se não me falha a memória, ela usurpa do poder. Então, ela ali toma o poder a assalto, na força. A rainha, naquela época. Mas Débora não fez isso na posição de juíza. As suas responsabilidades haviam sido dadas por Deus. Tinha sido encarregada de trazer o povo de volta ao Senhor e de o livrar do poder dos seus opressores. Porque ela não era só juíza, ela também era profetisa. O juiz não tinha o dever de ensinar a lei, mas tinha o dever de viver a lei e conduzir o povo naquilo que era correto. Débora, por ser uma profetisa, ela, além de conduzir o povo diante daquilo que era certo, poderia ser usada como instrumento para o povo ou para alguém para poder chamar a uma responsabilidade. Ela era uma mulher corajosa, pois aceitou ir ao campo de batalha junto do exército e enfrentar o inimigo. Ela entende que a posição de ir para o campo de batalha não é dela. Ainda que ela estivesse como profetisa, ainda que ela estivesse como juíza, ela não tinha condição de enfrentar uma batalha. Isso é muito importante. Você e eu conseguimos discernir aquilo que podemos e não podemos fazer. Porque tem gente que quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí acaba se enrolando. Porque tem que reconhecer que Deus divide os trabalhos, as tarefas. E cada um vai fazer aquilo que está nas mãos dada por Deus. Também era sincera. E avisou a Baraque que o mérito da vitória não seria dele. Ela poderia ter ocultado isso de Baraque, mas ela não oculta. Pois a vitória seria do Senhor por intermédio de uma mulher chamada Jael. Mais uma vez aí, há uma honra para essa Jael. Então há uma honra para Débora, há uma honra para Jael. Deus quis
usar essas mulheres. Até quem condene, Jael foi uma assassina, matou Cícera da forma que foi, mas acontece que nós temos que entender o seguinte: primeiro, ele era um inimigo. Segundo, a morte era uma sentença dada por Deus por causa do pecado original. Então Deus poderia permitir que essa sentença fosse executada a qualquer momento. E permitiu que a sentença fosse executada na vida de Cícera naquele momento. Então Deus não é um Deus assassino, sanguinário. Ele apenas está requerendo aquilo que era justo. O homem pecou, ele tinha que morrer. Deus não tinha executado a sentença na íntegra no tempo de Adão e Eva, mas poderia executar em qualquer momento da história. Tanto é que ele dá tempo para vários povos se arrepender, eles não se arrependem e Deus vai dando ordem para que eles sejam exterminados, inclusive pelo próprio povo de Israel. Compreendeu que toda autoridade humana era de fato autoridade o quê? Delegada. Isso aqui é muito importante. Tem gente que chega numa posição de liderança e se acha o todo-poderoso, ou alguém, né, uma mulher também, né, a toda poderosa, vamos usar assim. Não. É autoridade delegada. Se você tá na frente das irmãs do departamento de irmãs, é porque Deus permitiu que você esteja através de ter sido delegado uma autoridade para o pastor da igreja que delegou para você. Então são autoridades delegadas. Deus delega para o pastor delega para alguém e vai delegando. Parte de Deus passa por alguém e vai delegando. Então você, eu ou qualquer outra pessoa não somos o responsável pela autoridade. Quem delega autoridade é o Senhor. O único que realmente possui autoridade autêntica e definitiva era Deus. Por isso, embora ela fosse a primeira entre o povo, ou seja, era juíza e profetisa, estava ali, não se colocou acima de Baraque. Ela não se colocou acima de Baraque. Em vez disso, pôs-se no lugar secundário e juntamente com ele submeteu-se à liderança de Deus. Porque ela sabia que ele seria o homem que coordenaria a batalha. Ela deu as instruções, ela mostrou como seria. Deus usou a vida dela, mas quem vai para o campo é ele. E a vitória não veio nem por mão dele, nem pelas mãos dele. Comandava com Deus, perdeu o desejo de desfrutar toda a glória. Comandava com Deus, perdeu o desejo de desfrutar toda a glória. Isso é um líder. O líder não faz as coisas para puxar glória para si. Ele está preocupado que a obra seja realizada. Ele não está preocupado com o status dele, com o nome dele aparecer, para ser dito, não, foi ele, entendeu? Aconteceu, foi fulano de tal. Não. Débora não estava preocupada que o nome dela fosse exaltado, até porque ela já sabia que nem seria Baraque que mataria, né? Teria ali vamos dizer assim, o mérito da vitória. O inimigo seria matado por Jael, uma mulher. As outras pessoas tornaram-se mais importantes para ela. Exercia a sua liderança inspirando os outros. E isso é ser líder. O líder, ele usa a sua posição para levar outros a alcançar aquilo que Deus quer fazer por meio daquelas pessoas. O líder não usa a sua liderança para se promover. Ele usa a sua liderança para permitir que outros venham crescer, desenvolver, ser treinados, e assim a obra de Deus continua. Isso é ser líder. Então, Débora, ela não estava buscando glória para si, privilégios para si, holofotes para si. Ela estava preocupada que a opressão contra aquele povo que estava sendo oprimido terminasse. E Deus estaria usando a vida de Baraque por intermédio daquilo que Deus usou a vida de Débora. Quem agora foi Uda, que é uma outra mulher, viveu nos dias do rei Josias, era esposa de Salum, era profetisa. Uda aí é uma profetisa, ela não é uma juíza, ela é uma profetisa. No tempo em que Uda viveu, eram necessárias pessoas que ousassem falar corajosamente das suas convicções, que não tivessem medo de agir, porque o povo andava em apostasia também. Uda era uma profetisa, uma mulher que servia como porta-voz de Deus. O que é um porta-voz? Ele transmite a mensagem, ele não gera a mensagem. Esse é o nosso grande problema. Não sei, parece que entrou tanto na moda. Eu profetizo, eu determino, eu decreto, eu. Mas Deus está decretando por meio de você? A profecia que sai da tua boca é o Senhor que colocou para você poder proferir? Porque um porta-voz, ele não fala de si, ele fala ele está ali representando alguém. O porta-voz do rei no passado, ele apenas trazia aquilo que o rei havia mandado falar.
Ele não podia nem aumentar nem diminuir. Então eu me preocupo muito em relação a eu chegar diante de alguém e dizer, irmãos, ô igreja, levanta a mão que eu vou profetizar, mas com a minha autoridade ou com a autoridade de Deus? Eu estou falando em meu nome, achando que Deus vai atestar o que eu estou falando? Ou eu estou falando aquilo que Deus realmente mandou falar? Porque se eu falar o que Deus mandou falar, vai se cumprir. O grande problema é que muitas vezes, esse eu profetizo, não acontece nada. Então não é o Senhor, porque a palavra de Deus não cai por terra. Então parece que pegamos isso como mania. Outras vezes estamos usando a profecia, a palavra eu profetizo, quando na verdade eu deveria estar falando que eu oro. Porque, por exemplo, uma mulher chega em casa e fala assim, eu profetizo a libertação do meu marido. Você vai falar só profetizo, não vai adiantar nada, porque se você não pregar para ele, e se você não testemunhar através da sua conduta, não vai acontecer nada na vida dele. E você ainda precisa orar. Então eu acho que seria mais orar do que em si. Se você vai usar a palavra profetizar, você tem que pregar para ele. Abrir a Bíblia e falar, olha, a Bíblia diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Isso é profetizar. Profetizando a palavra de Deus. Agora, profetizar como um determinismo cego, tipo, eu profetizo a sua libertação, tá? E como é que essa libertação vai acontecer? Se a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, então você tem que pregar. Então a profecia em si é a pregação e não uma determinação vazia que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então temos que ter muito cuidado com esse negócio que eu vou profetizar, eu profetizo. Tá fazendo isso na direção de Deus? Vai em frente. Agora, tá fazendo pela emoção porque todo mundo tá fazendo? Cuidado, porque muitas vezes você vai ficar frustrado e as pessoas que vão estar ouvindo também ficarão frustradas. Uda era uma profetisa, uma mulher que servia como porta-voz de Deus. A sua vocação especial não a colocava fora do seu meio social. O que isso quer dizer? Preste atenção. Pois era, ao mesmo tempo, uma dona de casa. Então Deus pode usar mulheres na obra, mas nem por isso ela deixa de ser uma dona de casa. Há mulheres que diz que Deus chamou para a obra, e aí vai para a obra, e aí esquece de fazer o almoço do marido, esquece de fazer a janta do marido, esquece de arrumar a casa, que é um papel dela, não é o papel do marido nesse caso. E aí, como é que faz? O marido pode ajudar? É claro que pode ajudar, se ele puder, se ele tiver o tempo para fazê-lo, não tem nenhum problema. O marido pode contribuir com isso, sim. Não tem nenhum problema. Eu fui criado dentro dessa norma, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas o que eu quero dizer é, dizer que está fazendo a obra de Deus e abandonar a casa, usar um termo usado assim do dia a dia, ao Deus dará, não tem como. Aí fica difícil. Aí depois diz que o diabo se levantou, não é o diabo não, é a falta de vigilância da irmã. Não tem nada de diabo, tem falta de vigilância, falta de prudência. Aí sim, aí o marido acaba ficando chateado, e com motivo. Ele foi trabalhar, chegou em casa, precisa jantar, não tem janta. Onde você estava? Estava fazendo a obra de Deus. Que obra de Deus é essa? Preciso te falar que a primeira obra que você precisa começar a fazer é dentro da sua casa. Aí alguém vai dizer, tá vendo, pastor Mário Luna? Isso é vida de escravo. Então o marido também é escravo, que ele está lá trabalhando fora para sustentar a casa, não só ele, mas a família. É assim que funciona? É claro que não. Papéis, cada um tem seus papéis. Podemos nos ajudar? Podemos. Mas se isso não estiver bem definido, vai ficar difícil. Se uma pessoa quer só fazer obra de Deus, então ela deveria ficar solteira, seja homem ou mulher. Não deveria nunca se casar. E eu acho que isso deve ser uma coisa ensinada para muitas pessoas solteiras. Você quer fazer sua obra de Deus? Faça como Paulo. Fique sozinho. Aí você não tem esse problema. Mas se é uma mulher casada, se é um homem casado, vai ter que cumprir o seu papel. É importante ressaltar que Uda exerceu a atividade de profetisa em um período em que esse ofício era quase exclusivo dos homens. Inclusive, quando eu falei aqui sobre cumprir o papel, aqui no canal tem uma palestra de 6 vídeos. 6. Investimentos para um casamento saudável. É só você procurar aí. Pode procurar que você vai achar aí. 6 vídeos. Eu te aconselho a assistir todos eles. E aí você vai ver papel do marido, papel da esposa, comunicação no lar, a vida sexual do casal. Tudo tá lá, bonitinho. Aí sim você vai entender, tá? Então o ofício, quando ela exerceu de profetisa, era mais homem que era profeta. O povo de Deus contava com a liderança do rei, do sacerdote e do profeta.
A história de Uda nos mostra que Deus é soberano e usa quem ele quer. No tempo dela tinha Jeremias, por exemplo. O rei Josias leu o livro do Senhor e descobriu as maldições que cairiam sobre o povo caso não se arrependesse de seus pecados. Então, eles acharam o livro da lei perdido, e aí foram ler, e aí se deram conta que eles estavam em tremenda desobediência. Então, ele deu ordem para que alguns líderes importantes no seu reino fossem consultar ao Senhor a respeito das palavras do livro que se havia achado no templo. E Uquias e os líderes do reino de Josias foram ter com a profetisa Uda. Isso quer dizer que naquele tempo ela era uma mulher reconhecida. Embora Jeremias fosse contemporâneo dela. Poderiam procurar Jeremias. Procuraram Uda. Isso mostra que ela era reconhecida pelo ofício de profetisa. Ela não era uma falsa profeta, uma falsa profetisa, como havia no tempo de Jeremias. Havia no tempo de Ezequiel. Ezequiel denuncia, Deus usa Ezequiel para denunciar as falsas profetisas no capítulo 13. Na primeira parte, os falsos profetas. Na segunda parte, as falsas profetisas. 2. A liderança de Priscila. Quem foi Priscila? Seu esposo era Áquila. Áquila é um homem, não é uma mulher não, tá? Trabalhava fazendo tendas, tinha uma profissão. Interessante que mesmo que o judeu fosse rico, ele ensinava uma profissão para o seu filho ou para a sua filha. Porque eles precisavam ter uma profissão. Hoje nós vemos pessoas dizendo, Deus me chamou para a obra, nunca trabalhou de nada. Vai ter sérios problemas. Deus sempre chamou alguém ocupado em algum tipo de profissão. Então os judeus faziam isso. Trabalhava fazendo tendas. Era cooperadora, juntamente com seu esposo, do apóstolo Paulo, nesse caso. Romanos 16,3 diz, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. O fato de o nome dela ter sido preservado na história prova que foi uma mulher notável e distinta. O uso do seu nome antes do nome do marido, muitas vezes, há vezes que aparece o nome dele, mas muitas vezes aparece o nome dela primeiro, é mais uma afirmação disso, que era uma mulher valorizada, uma mulher reconhecida. Juntamente com Áquila, seu esposo, ela discipulou Apolo a respeito do caminho de Deus, porque Apolo só conhecia a questão do que João, o arrependimento pregado por João. Aí eles foram ensinar ele a respeito do evangelho. Atos 18, 24 a 26, que diz, e chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Então era um homem que conhecia. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Arrependei-vos, né? Arrependei-vos do vosso pecado, né? Então, ele só pregava o arrependimento pelo batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Aí falaram, né, do batismo com o Espírito Santo e tudo mais. Embora fosse uma dona de casa e empreendedora, construía tendas, nunca deixou de encontrar tempo para aprofundamento no conhecimento das Escrituras, além de ser vista como amante de compartilhar esse conhecimento com os outros. Então ela não só estudava, ela repassava o que aprendeu. Muitas mulheres têm essa oportunidade. Escola Bíblica Dominical, você que é uma jovem, aprenda a palavra. Deus pode te usar grandemente na sua faculdade, no ensino médio. Deus pode usar a sua vida grandemente dentro do seu lar, enfim. Assim podemos afirmar que Priscila desempenhou um papel importante no ministério do apóstolo Paulo e, consequentemente, na Igreja de Cristo. Tudo indica que Priscila se dedicou intensamente à fundação de igrejas e ao discipulado ao lado de seu marido, já que ela é apresentada como alguém que abriu a própria casa para fazer dela um ponto de pregação do evangelho. Então ela estava empenhada em trabalhar, em fazer a obra dentro do seu lar e também fazer a obra em relação ao evangelho, né? Ensinar pessoas. Naquele tempo eles prezavam muito por discipular. Ganhavam e discipulavam, ensinavam, treinavam. O apóstolo Paulo fez muito isso. Hoje nós vemos situações onde pessoas aceitam Jesus e ficam por sua conta. Aí talvez alguém vai dizer assim, pastor, mas quando eu aceitei Jesus também foi por minha conta. Eu não passei por um discipulado. Não tive essa oportunidade. Não pertencia a uma igreja que tinha isso. Eu também.
Eu não passei por um discipulado igual se tem, porque a igreja que eu aceitei Jesus também não tinha. Mas, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo, estudando. E hoje eu não estou aqui. Então, muitas vezes, hoje o tempo mudou. Então, nós temos como discipular as pessoas, ensinar as pessoas, falar para as pessoas. Imagine pais bem treinados, o que eles podem fazer dentro de casa com seus filhos. Mas se eles não forem bem treinados, como é que eles vão treinar os filhos? Se eles não forem bem ensinados. Tem pessoas que têm sérias dificuldades de entender a palavra. Então, tem que haver quem explique. Entendes tu o que lês? Já viu o cabeçalho aqui do canal? Entendes tu o que lês? Tem gente que não entende. Precisa entender. Então a gente precisa ensinar. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila. Agora apareceu o nome dele primeiro. Com a igreja que está em sua casa. Ponto de pregação. Aí alguém pega isso aqui, a igreja era em casa. É claro, no Império Romano, não podia fazer templo, o cristianismo não era uma religião oficial. Se fizesse, era perseguido. Agora nós estamos num país que não existe esse tipo de perseguição dessa forma, pontualmente. Só Deus sabe como vai ser futuramente. Há países que há essa perseguição. Só que nesse tempo só podia fazer igreja em casa. Hoje não há nenhum problema de fazer um templo, que acomoda mais pessoas. Por fazerem tendas, havia um elo entre eles e Paulo, pois este fazia também. Paulo também fabricava tendas. Não só trabalhavam juntos, mas viveram igualmente juntos. Paulo sabia bem que o melhor treino que podia dar provinha do fato de estar em contato dia após dia. E é por isso que a igreja primitiva diz que todos os dias eles estavam no templo. Porque isso fazia com que houvesse um estreitamento da comunhão entre eles. E do aprendizado da palavra. Hoje existem igrejas que têm até eventos todos os dias. Mas você não tem como ir todos os dias. Mas o máximo que você puder estar presente te ajuda. Escola bíblica dominical, culto de ensino da palavra, se na sua igreja tem, culto da palavra, tá? Culto de domingo, se você puder ir num culto semanal, enfim, numa consagração. Deus o sabe, tá? Então isso ajudava muito. Como Jesus, ele escolheu cuidadosamente os seus futuros cooperadores. Como é que uma pessoa vai contar com alguém? Primeiro, ele tem que treinar. Essa é a função do líder. De quem está na liderança, treinar. Às vezes uma irmã assume o departamento de união feminina e não tem uma segunda. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que treinar alguém. Aos pouquinhos, sem ser nomeada, e faz lá um treino com uma, faz um treino com outra. E como é que treina, pastor? Eu vou chamar ela e vou falar, vem cá, vamos fazer um treino. Não. Você vai delegando coisas para que a pessoa faça e vai observando como é que é o desenvolvimento dela. Qual é a prontidão dela, o interesse dela. E aos poucos você vai vendo quem você realmente pode contar e no futuro tem como levantar uma segunda. Dizer pro pastor, eu preciso de uma segunda e eu tô vendo. Ou então o próprio pastor vai dizer pra líder, né, do departamento de união feminina, pode dizer pra líder, olha só, precisa treinar alguém. E ela vai aos pouquinhos delegando e a pessoa vai mostrando o trabalho. E daqui a pouco pode ser nomeada como uma segunda. Deu pra entender? E continuando o treinamento, de repente essa irmã precisa se ausentar, vai para um outro lugar, e aquela irmã assume o trabalho. E ela vai treinar uma outra pessoa. É um sendo usado para treinar o outro. A obra não pode ficar parada porque não tem quem faça. Sabe por que fica parada porque não tem quem faça? Porque não se treina pessoas. A gente acha que vai ficar lá até o final da vida. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não pode ser assim. Quantos professores da EBD aqui, também da aula de adulto, tem falado que tem aprendido, tem falado que os alunos têm dito que tem melhorado, a aula dele tem melhorado assistindo aqui o canal e outros canais. Que bênção! Então estão sendo treinados. Amanhã, quem sabe, pode treinar até alguém, falar para alguém, um professor que está meio desmotivado. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Priscila e seu marido não foram apenas companheiros de trabalho de Paulo, mas foram leais a Jesus Cristo e negaram a si mesmo
para o bem do apostolado e da igreja de Cristo. Ou seja, abrir mão de si para servir ao Senhor. Unir o trabalho e a obra, o cuidado da casa, tudo junto, e realizaram. Tem gente que bota impedimento, não posso fazer obra de Deus por causa da minha casa, não posso fazer obra de Deus por causa do trabalho. O trabalho é uma obra também. Se você vê dessa forma, você vai ver grandes frutos no seu trabalho. 3. Liderança de Lídia. Falamos de Priscila e Áquila, agora Lídia. Quem foi Lídia? Era natural da cidade de Tiatira. Tiatira, aquela igreja, a cidade onde foi escrita uma carta para aquela igreja. Acredita-se que foi, acredita-se, tá? A primeira europeia convertida, era vendedora de púrpura, inclusive púrpura era algo muito raro naquela época, então era algo caro. Era uma mulher generosa, era uma mulher hospitaleira. Ela era generosa porque contribuía com a obra também e hospitaleira, recebia na casa dela. Lídia demonstrou ter uma liderança servidora e generosa e que é possível cumpri-la de diferentes formas, inclusive fortalecendo a liderança de outras pessoas. Lídia não estava na frente de uma obra, né? de um cargo, mas ela contribuía, ela ajudava financeiramente também. É isso que você precisa compreender. A despeito das muitas obrigações que tinha, conseguia arranjar tempo para coisas de maior importância. Então, fica aí esse aviso em relação a Lídia. E que tal uma arte digital? Para o evento da sua igreja, o congresso, enfim, jovens, irmãs, aniversário da igreja, para você que é um profissional liberal ou para você que tem uma empresa. Preste atenção. Digitação sua igreja ou canais como você está assistindo é com Amanhãs Artes Digitais. Artes digitais a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 97176 4015 e peça já o seu orçamento. Manhãs Artes Digitais. Bom, se você deseja fazer uma arte digital, fica aí o aviso. Deu aí uma travadinha, mas você conseguiu compreender, tá bom? Vamos lá? Tópico 3, para encerrar, uma resposta ao feminismo. Depois de mostrarmos as mulheres envolvidas na obra de Deus e em posições de destaque dentro daquilo que Deus chamou, agora nós vamos falar do feminismo, que diz que as mulheres, nesse caso, através da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, elas estão jogadas de lado. Não, a Bíblia não fala nada disso, isso é um engano, tá? As falsas ideias de liberdade, igualdade, de gêneros e empoderamento, guarde essa palavra, empoderamento, tem levado muitas mulheres a buscar algumas alternativas ideológicas e, consequentemente, afastar-se cada vez mais dos princípios bíblicos que prezam pela ordem social e familiar. Pastor, empoderamento. Qual é o problema em relação ao que o senhor acabou de falar aqui? Bom, preste atenção numa coisa. O problema é que existe uma sutileza. Aqui a questão não é nem a gente rejeitar 100% a palavra empoderamento. Porém, a palavra empoderamento, da forma que está sendo colocada nos dias de hoje para a mulher, até em eventos de mulheres, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, deixa eu definir aqui para você, eu não vou botar na tela, mas eu vou definir para você o que é empoderamento segundo o dicionário Aurélio. Ação de se tornar poderoso, de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre, passar a ter domínio sobre a sua própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. De forma resumida, é um movimento de emancipação individual que busca ter domínio sobre a sua própria vida. Qual é o grande problema dessa questão? Qual é a sutileza que o diabo trabalha quando se fala muito de empoderamento, se você não tiver uma visão muito definida disso? É que esse empoderamento, ele acontece a partir de você. O poder é gerado dentro de você. E aí, esse poder tem a ver com a mulher ser livre do homem. Ou seja,
ela assume um papel idêntico do homem, e veja que a diferença é de papéis, não é de valor nem de importância, mas nesse caso, o feminismo trabalha em cima do papel, e aí ela quer que a mulher e o homem tenham o mesmo papel, que a mulher não dependa do homem para nada, ela pode ser líder da família mesmo sendo casada, ela pode ser a provedora do lar, ela pode tomar todas as decisões sozinha e por aí vai. Eu sei que tem lares que a mulher é sozinha, então ela realmente tem que tomar essas decisões, ela não tem um esposo, ela não tem um companheiro. Uma mulher independente, está em voga, né? Essa palavra, uma mulher independente. E isso até soa muito bem para muitas mulheres, mas para uma mulher cristã não deveria soar. Por quê? Porque uma mulher não tem poder de si mesmo, nem um homem em Cristo. A Bíblia diz que nós somos dependentes do Senhor. João 15:5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o significado de empoderamento se esbarra com este texto e outros textos. Você não tem poder de si mesma. E outra coisa, se você passa a ser dona de si mesma, então Cristo não é mais Senhor na sua vida de forma alguma. Porque para você ser dona de você mesmo e ter uma emancipação e você fazer o que você quiser, então não vive Cristo em você. Você que está no controle. E o cristão não tem ele no controle. É Cristo no controle. Negue-se a si mesmo. Quando uma mulher luta por esse tipo de independência, ela está se voltando contra o que estabeleceu o próprio Criador. Deus não criou a mulher para ser escrava do homem, nem para liderar o homem, mas para o auxiliar, e já falamos disso. Quando esse papel é trocado, perdemos a mulher perde a sua identidade e se distancia do propósito de Deus. Isso aqui eu não poderia deixar de falar. Então vamos lá. A desafiadora realidade do feminismo. O movimento ideológico conhecido como feminismo teve influência direta do marxismo, tá? Karl Marx, tá? Cuja ênfase é a desconstrução da família tradicional, que é acabar com a família. Sobre o argumento de que esse modelo promove a opressão da mulher. Então a mulher vai ser uma mulher independente, empoderada. Essa palavra é muito usada por eles, acabou sendo trazida para o meio evangélico. E se não for muito bem definido o quê? Só se for empoderamento em Cristo. Agora, se for empoderamento que vem por meio dela, ela tá perdida. Ela vai afundar, igual uma pedra. Não tem como. Influenciados por autoras como Simone Beauvoir, como se pronuncia esse nome, tá bom? É Simone de Beauvoir e Judith Butler. Não é Butler, é Butler, tá? Os adeptos desse movimento alvoram a bandeira do feminismo como ataques frontais ao padrão bíblico de relacionamento familiar e conjugal. Na visão deles não existe líder, como a Bíblia ensina que o marido é o líder da casa. Quem estabeleceu foi Deus. O cabeça foi Deus que estabeleceu. Mas isso não quer dizer que a mulher é sua escrava. Que a mulher está ali para poder fazer suas vontades, seus caprichos. Não é isso que a Bíblia diz. Ao contrário desse pensamento, a Bíblia e o cristianismo sempre envolveram as mulheres em diversas tarefas, dando voz ao clamor dessas que eram tidas como objetos pela sociedade anticristãs. Os gregos e os romanos, eles tratavam as mulheres de uma forma terrível. Os judeus, não a Bíblia, os judeus, em suas orações agradeciam. Um judeu agradecia: Senhor, te agradeço por não ser um escravo, te agradeço por não ser um pagão e por não ter nascido mulher. Era assim que o judeu orava. Os romanos, os gregos, usavam as mulheres... e na cultura judaica ainda tinha mais uma coisa. A mulher era uma propriedade. Antes de casar, do pai. Por isso o pai poderia arrumar casamento para quem ele quisesse com a filha, em troca de alguma coisa, de algum benefício que não tinha nenhum problema. Porque a filha ela era um objeto. Ela era uma propriedade do pai. Depois que casasse, ela era uma propriedade do marido. Mas isso aí era a cultura daquele lugar, daquela época. Não o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina sobre isso. Eles é que viviam. Mas aí a palavra de Deus era vivida entre os judeus, né? Jesus diz que a salvação, inclusive, vem dos judeus. Mas isso não quer dizer que tudo que os judeus faziam, Deus aprova. Nós somos cristãos, nem tudo que eu faço, Deus aprova. Não é porque eu sou cristão que tudo que eu faço está atestado por Deus. Nós temos que diferenciar uma coisa da outra.
Então, os judeus tinham esse comportamento. Jesus vem para botar a mulher no seu devido lugar. Os gregos também usavam as mulheres como objeto. Na vida íntima, os gregos tinham prostitutas para o prazer, para as orgias deles, concubinas para a vida sexual diária e esposa. A esposa era a última a ser procurada. Sabe quando? Quando eles queriam ter um filho. Se não era a intenção de ter um herdeiro, a esposa ficava lá de lado. Eles procuravam as prostitutas nas ruas ou as cucumbinas, que era tipo uma esposa, mas não era uma esposa. Era uma mulher que vivia junto, mas ela não tinha ali o título de esposa em si. Olha que situação. No livro Verdades Absolutas, Nancy Pearcey expõe os perigos desse movimento. Que movimento? Feminismo. Dizendo que, desde o princípio, o feminismo foi marcado por considerável raiva e inveja, tanto do homem em si, quanto das oportunidades disponíveis na esfera pública. Aí elas começaram a ver homens tendo oportunidade e se revoltaram contra o homem. Não, então o sistema, a forma de funcionar, o que precisava? Mulheres serem capacitadas para poder assumir posições no mercado de trabalho. Por que muitas irmãs na igreja acabam não assumindo posição no mercado de trabalho? Irmãs que estão aí, vou botar aqui, me perdoe, com mais de 40 anos. Porque foram criadas numa época no evangelho que não se estimulava ninguém a conquistar, a crescer, a ocupar uma posição no mercado de trabalho, principalmente no meio pentecostal. Isso não acontece muito no meio que não é pentecostal, no meio tradicional não. Você vai ver mulheres advogadas, juízas, mulheres com 2, 3, 4, 5 faculdades, mas no meio pentecostal não tinha esse estímulo de se estimular as irmãs a estudar. Nem os varões, nem os irmãos, muito pouco. Tá? Trabalho, conquista, muito pouco. Então, como é que se muda esse cenário? As mulheres sendo treinadas, aperfeiçoadas, capacitadas para assumir o mercado de trabalho. É assim que se muda. Não é dizer que a Bíblia é opressora, que botou a mulher para ser escrava. A Bíblia não trata disso. Se algum povo fez isso, não é com aval, concordância da palavra de Deus. A palavra de Deus não fala sobre isso. Então as mulheres acabaram, o feminismo acaba divulgando ódio. Ódio, é? E aí tem esse livro, A Verdade Absoluta. É esse livro aqui, ó, no livro Verdade Absoluta de Nancy Pearcey. E eu acabei deixando aqui na descrição do vídeo, porque às vezes você quer um livro para estudar sobre o assunto e não sabe onde procurar. Então eu tô deixando aqui na descrição do vídeo, tá? É só você procurar aqui na descrição do vídeo, tem um link com esse livro. Você clica e pode ir lá comprar, fique à vontade. Aí é você, a sua escolha. Bom, geralmente os que militam nessa frente, nessa ideologia feminista, tomam como base alguns textos bíblicos isolando-os do seu contexto. Então pega um texto fora de contexto e dá uma interpretação que não tem cabimento. Isto é, deixam de analisá-lo à luz de toda a Bíblia. Por exemplo, os textos mais explorados pelos participantes deste movimento orbitam em torno dos textos como Gênesis 3,16, 1 Coríntios 11,3, 1 Coríntios 14, 34, 36, 1 Timóteo 2, 11 e 13. Iremos citar algumas dessas referências e explicá-las no próximo subtópico. Diante desses fatos, é preciso que a igreja atente para essa realidade que tem influenciado tantas pessoas, feminismo, inclusive cristãos, pois tal movimento visa anular a autoridade da Bíblia e colocar em dúvida a verdade absoluta de Deus. Deus não tem verdade relativa. A sociedade da época tem verdade relativa. Para um, uma coisa é certa, para outro não é certo, e cada um convive com aquilo que acha que é certo. É tempo de Juízes, 21, 25, e cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos porque não tinha rei? Não. Nós somos guiados pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos a palavra para nos nortear, verdade absoluta. 2. Uma resposta bíblica. Então vamos lá. A resposta que a Igreja de Cristo deve dar ao movimento do feminismo deve estar fundamentada na verdade da palavra de Deus. É urgente que a igreja reafirme a sua fé de que a Bíblia é a palavra de Deus, infalível, perfeita e inerrante. Isso está em 2 Timóteo 3, 14 a 17. Razão pela qual o modelo familiar nela exposto deve ser preservado mesmo em meio aos muitos ataques de movimentos que visam a desconstrução da verdade eterna de Deus. Porque como é que eles conseguem derrubar? Como é que eles conseguem derrubar, em primeiro lugar?
atacando a verdade da palavra. Porque se não tem a palavra, então não tem por que nós fazermos o que fazemos. Então eles querem derrubar a verdade da palavra. Mas quem é que consegue derrubar as verdades de Deus? Ninguém. Ainda que eles não creiam na verdade de Deus, ela continua sendo verdade. Queiram eles ou não queiram. Deus continua. Deus não depende de ninguém para ser Deus. Eu dependo de Deus para viver. Deus não depende de mim para existir. Deus não depende de você e de ninguém para existir. Deus poderia acabar com o planeta Terra num abrir e fechar de olhos. Pum! Terminar com tudo. Toda soberba, toda altivez, toda arrogância que houvesse, acabaria num piscar de olhos. Pum! Acabou. Mas ele não faz. Sabe por quê? Porque ele é bondoso, compassivo, amoroso e dá oportunidade para o ser humano se arrepender. Mas aqueles que não se arrependerem passarão uma eternidade sem ele, em tormento. E a Bíblia fala sobre isso. 2 Timóteo 3:14-16 diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Com quem Paulo está falando? Timóteo. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Timóteo foi ensinado tanto pela sua mãe Eunice como pela sua avó Lloyd. É claro que as escrituras que Paulo está falando era o Antigo Testamento. Ele não tinha sido treinado quando era criança no Novo Testamento, mas ele tinha. Mas agora ele tem contato também com o Evangelho de Cristo. Versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Bom, você quer entender esse texto aqui? 2 Timóteo 2, 14 a 16? Aqui, ó. Tem o Expondo as Escrituras, tá? Aqui no canal, eu vou deixar ele no final desse vídeo de hoje, dessa aula de hoje, já que não teve Expondo as Escrituras, tem esse aqui, para você poder entender sobre a questão da sutileza da relativização da Bíblia. Ou seja, querer tirar a verdade absoluta da Bíblia. Não, a Bíblia é uma verdade absoluta. Então vai te ajudar muito a entender a explicação desse texto todinho ainda e mais o versículo 17. A despeito dos argumentos que os simpatizantes do feminismo utilizam, é preciso afirmar que estes querem desacreditar as verdades eternas e imutáveis da Bíblia. E não vão conseguir. Mas nós temos que viver a palavra. Gênesis 3,16, e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e esse te dominará. Eles pegam esse "e este te dominará". O termo dominar, usado em Gênesis, não implica subjugar, maltratar e nem tampouco humilhar. Dominar não está tratando disso. Ah, mas alguém pode dizer: eu vou te dominar. Não seria isso, tá? Mas na Bíblia, esse dominar não está tratando disso. Porque você vai encontrar outros textos na Bíblia que vão contradizer se você acreditar que dominar é subjugar, maltratar e humilhar. E em hipótese alguma indica que o homem seja superior à mulher. O homem nem é superior à mulher em importância nem em valor. O que há entre o homem e mulher são papéis distintos. Mas o homem não é melhor do que a mulher e nem a mulher é melhor do que o homem. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. É uma proibição para todos os tempos? É uma pergunta. A jovem tá aí, ó, assustada. 1 Timóteo 2, 11 a 13. Olha o que diz. A mulher aprende em silêncio. Está escrito, tá? É um texto só na Bíblia, nesse caso aqui falando disso? É. Aprende em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, calada, tá? Porque primeiro foi formada Adão e depois foi formada Eva. Então ele diz aqui que não permite. E eu queria até voltar aqui. Me permita voltar aqui. Que tem um texto aqui. Tá. 1 Coríntios 14, 34 a 36. Que eu acredito que tem uma base também. 1 Coríntios. Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios. Só um minuto. Como eu disse, 1 Coríntios 14, 34 a 36. Deixa eu botar na tela aqui. Deixa eu ver se aparece. Apareceu. As mulheres estejam caladas na igreja porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja.
Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio somente para vós? É uma pergunta do apóstolo Paulo. Aí, juntando com 1 Timóteo 2, 11 a 13, a pergunta é uma proibição para todos os tempos? Vamos responder? O texto paulino, a respeito de uma mulher estar calada e não ensinar na igreja, trata de questões pontuais daquele momento, daquela época. Não tem outro lugar e outro escritor falando desse mesmo assunto. Precisaria alguém também tratar sobre isso ou em outros lugares ser tratado? Para se criar uma doutrina, para ter uma consistência. Pois as igrejas para as quais Paulo escreveu estavam enfrentando algum tipo de desordem. E essa desordem estava partindo da parte feminina também. Os que atacam a Bíblia com base nesses textos não levam em conta toda a narrativa bíblica. Pois, se fizessem, concluiriam que efetivamente a mulher tem o seu espaço e não somente isso, ela exerce um papel fundamental no plano de Deus para a humanidade. A pergunta é, se a mulher ela não pudesse falar, realmente, estar calada, ensinar, nesse caso, então a pergunta é, por que Débora era juíza e profetiza? Aí alguém vai dizer, mas era no Antigo Testamento. Priscila e Áquila foram lá e ensinaram para Apolo o caminho do Senhor a nível do Evangelho. E aí você vai ver uma série de situações. A mulher samaritana pregou para os habitantes da sua cidade. Estava ensinando. Pastor, mas era um outro contexto. Meu querido, minha querida, a questão é, o que Paulo está tratando aqui é pontual. Se tem igrejas que quer levar isso ao pé da letra e mulher não ensina em hipótese nenhuma, não pode ser professora de escola dominical, e eu sei que tem casos assim no meio pentecostal, não pode dar aula de escola dominical porque o texto aqui diz isso. Tá bom. Amém, ué. Vai fazer o quê? Se a liderança estabeleceu isso, precisa ser cumprido. Pastor, e como é que eu resolvo isso? Ore a Deus e mude de igreja. Esse é o único conselho que eu tenho para dar para você. E tenho certeza que você não vai estar em desobediência caso Deus tenha um chamado com você também na área do ensino. E não vem com essa conversa de dizer, não, Deus pode mudar um dia, o coração não vai esperar a vida toda porque a igreja tem aquele padrão e ela vai seguir esse padrão até o final. Então, você vai precisar, então, ficar quietinha lá, tá? Agora, se rebelar contra ninguém, levantar, brigar, nada disso. Deus não é Deus de contenda, tá? Os que atacam a Bíblia, já falei, tá? Portanto, a verdade de Deus é inegociável e absoluta. O modelo de família que glorifica ao Senhor é o ensinado nas Escrituras, não é fora das Escrituras. Que, por sua vez, deixa claro que a mulher é amada por Deus e que preparou um plano especial para ela na sociedade, na família e na igreja. Por fim, uma resposta final. Tá aí, ó, uma mulher apontando. Diante das abordagens feitas nesta lição, existe a necessidade de uma resposta final para a fundamentação das bases da fé cristã a respeito do papel da mulher. Especialmente no exercício da liderança. Algumas colocações devem ficar bem claras nessa lição. Como, por exemplo, a mulher é criação de Deus, imagem e semelhança também, e isso faz dela um ser especial e parte do plano de Deus. Há textos bíblicos que mostram mulheres exercendo liderança, como os exemplos das mulheres estudados nesta lição. Entretanto, agora entra uma ressalva. Presta atenção nessa ressalva aqui. Devemos deixar claro de que não tratamos aqui de ministério feminino pastoral. Ele fez questão de abrir uma ressalva para dizer que quando se fala de liderança de mulheres, não está sendo tratado o ministério pastoral feminino. Aí ele vai explicar por que não está tratando de ministério pastoral feminino. Primeiro, porque a nossa igreja não ordena pastoras. Então ele não está mexendo com as igrejas que ordenam pastoras. Ele está mexendo com a nossa denominação, Assembleias de Deus. A Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB, até o presente momento, que esta aula está indo para o ar na data, não houve nenhuma modificação aonde se ordena pastoras. Então é isso que ele está falando, tá bom? Até a presente data, e eu vou dizer para você a data que vai ao ar essa lição, não a data que ela vai ser ministrada, mas a data que vai ao ar aqui no canal é no dia 23 de outubro de 2022, tá bom? Só para você saber, tá?
mas ela vai ser ministrada realmente a essa aula de hoje, no dia 6 de novembro de 2022. Então, primeiro, a igreja não ordena pastoras. A Assembleia de Deus, que é ligada à Convenção Geral das Assembleias de Deus. Tem outras Assembleias de Deus que não são ligadas. Aí é uma outra situação. Segundo, tá? Tratamos a perspectiva de liderança comum, não ministério pastoral, tá? De milhares de irmãs em departamentos eclesiásticos, que é uma realidade em nossas igrejas. Então, você vai ter irmã na frente da assistência social, irmã na frente do departamento de união feminina e outras questões mais, irmãs na frente de outros tipos de departamento, vai na mesa de oração, né, irmãs colocadas como missionárias, tá? Vai ter, mas ele frisa que não está sendo tratado sobre ministério pastoral. Aí, vamos continuar. Agora, eu estou fazendo um comentário do que ele comentou. O comentarista dessa revista sequer, presta atenção nisso aqui, ele cita no livro dele, esse livro aqui, ó, nas páginas, liderança feminina é a partir da página 66, eu não vou colocar aí porque não vai aparecer, a tela não vai dar foco, tá? Não vai dar foco, mas na resposta final que está na página 75 e 76, ele sequer, presta atenção nisso, tá? Sequer cita essa nota acima de esclarecimento. Ele não cita no livro de apoio dele, esse livro aqui. Ele não cita essa nota aqui. Entretanto, devemos deixar claro que não tratamos aqui de ministério pastoral feminino. Ele não coloca isso no livro dele. Ele coloca na revista, porque, na verdade, na revista é importante, porque está sendo ensinado diretamente. Porque esse livro aqui, ele pode ser usado ele é da CPAD, mas ele pode ser comprado por outras igrejas que não é a Assembleia de Deus. Agora, na revista, ele tem que fazer esse respaldo e aí ele faz esse respaldo. Então eu boto. O comentarista da revista sequer cita essa nota acima de esclarecimento no livro de apoio dele. Já que em momento algum capítulo do livro, tá, que trata do título dessa lição, foi formulado para falar contra ou a favor do ministério pastoral feminino. Se a lição não está nem falando contra, nem a favor, até porque na nossa igreja não se ordena, e se está se tratando do ministério, está se tratando dos departamentos que as irmãs trabalham, eu não vou tratar disso aqui também. Porque eu não vou entrar num assunto que a revista não está tratando e que o assunto... Ah, pastor, mas o senhor deveria falar. Não vou falar porque não é o assunto. A hora que caiu o assunto a gente trata. Não caiu o assunto, eu não vou tratar. O ensinamento bíblico de que a mulher deve ser submissa a seu marido não implica torná-la inferior ou menos importante, mas fazer com que cumpra a sua missão e nisso Deus é glorificado. Como forma de reafirmar o valor da mulher para Deus, lembremos de que a história de Ruth e a de Esther retratam de forma perfeita a obra de Deus em favor da humanidade. Ruth era uma gentia que entrou na genealogia de Jesus Cristo, e Esther era uma judia que salvou o seu povo da destruição. Vamos concluir? Pastor, vamos concluir. Ficou o assunto aí, ministério pastoral feminino. Não, nós não vamos entrar nesse assunto. Não vou entrar aqui em julgamento, nada disso, até porque a gente teria que falar muito, teria muita coisa para argumentar e não dá para entrar nisso aqui agora, tá? Se você tem sua posição, amém, glória a Deus, é com você. Ou tem outra posição, é com ele, e vamos em frente. Uma coisa eu posso garantir para você. Isso aqui eu posso pontuar. Não vejo biblicamente que uma pessoa, alguém vai dizer assim, mas... Bom, a questão de salvação. Uma pessoa não vai perder salvação porque foi levada ao ministério pastoral feminino. Isso eu posso falar para você com 100% de certeza. Sabe por quê? Porque a salvação não vem pelo que eu faço, e sim pelo que Jesus fez. Assumir uma posição que não é aquilo que a Bíblia ensina, caso você defenda essa posição, não tiraria alguém, porque ela não estaria ali cometendo em si um pecado para perder a salvação, tá? Só que nós não vamos defender isso aqui. Por que não vamos defender isso aqui? Porque a revista não falou sobre esse assunto. Então nós também não vamos falar. Essa lição buscou elucidar o que a Bíblia ensina a respeito da mulher, destacando seu valor, o seu papel e sua importância na obra de Deus. Com exemplo bíblico, à luz da Escritura, a lição reafirmou que a mulher desempenha um importante papel na sociedade, família e igreja.
a Bíblia continua sendo a arma mais poderosa e eficaz no combate aos ataques que a igreja tem enfrentado na atualidade. Inclusive no que diz respeito ao papel da mulher na família, na sociedade, na igreja. A Bíblia fala disso tudo. Nancy Pierce, mais uma vez aquele livro, orienta-nos para nunca nos esquecermos de que concordar práticas não bíblicas é errado e desamoroso. Consentir nessas práticas não se origina do amor, mas do medo de possíveis repercussões negativas. Tem gente que concorda para não ficar mal. Não pode. Precisa se posicionar. Se aspirarmos a um amor piedoso e santo para outros, temos de estar dispostos a correr o risco de confrontar em amor. Na qualidade de coluna e firmeza da verdade, a igreja deve opor-se e confrontar essas ideologias e essas práticas mundanas e pecaminosas que visam distorcer a verdade absoluta da palavra de Deus. Encerramos a lição entendendo que, aí botou várias fotos de mulheres, só está tratando de mulheres, né? Em toda a Bíblia é possível identificar a mulher como parte do propósito de Deus, inclusive ocupando posições de destaque tanto no Antigo como no Novo Testamento. Bom, vamos espiar o que iremos assistir no próximo programa, a próxima aula, Liderança de Davi, tá? Lição 7, 13/11 de 2022. E não se esqueça, expondo as escrituras, a sutileza da relativização da Bíblia para explicar aquele texto que é tratado lá, para mostrar para você que a Bíblia ela não tem verdade relativa, ela tem verdade absoluta. Eu vou deixar esse vídeo no final na tela aqui, tá? E o conteúdo desse vídeo edificou a sua vida? Então, divulgue o canal, compartilha na sua rede social esse vídeo, deixa o seu like, comente se ficou até o final, o que você achou desse vídeo, o que você achou dessa aula, se inscreva, ative o sininho das notificações e divulgue o canal nas suas redes sociais, divulgue para a sua família, divulgue para os irmãos em Cristo, divulgue. Vidas vão ser edificadas. Você não está sendo? Outras pessoas podem ser edificadas. Bom, antes de orar, eu quero agradecer a você que ficou até o final. Você de cada parte do Brasil, região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, tá? Fora do Brasil, receba o meu abraço, meu muito obrigado por acompanhar aqui. E você que é professor, talvez você fique com aquela dúvida, né? Pastor, e se alguém durante a aula lá falar assim, tá aí o Ministério Feminino Pastoral? Respondo o que o comentarista botou na revista. Em primeiro lugar, nós não estamos tratando disso porque a nossa igreja não consagra ninguém a pastora. E em segundo lugar, estava sendo tratado de liderança de forma de departamento. O mais, não tem mais o que se dizer. Se a pessoa tiver dúvida, ela vai ter que conversar com o pastor da congregação ou com o pastor da igreja, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor Deus de Pai, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero te agradecer por mais uma EBD comentada online, lições bíblicas jovens, Senhor. Abençoa as irmãs que estão aí nessa grande obra, irmãs que estão como líderes, Pai querido, Pai amado, de departamento de união feminina, irmãs que estão na mesa de oração, irmãs que estão separadas como missionárias, irmãs que estão aí na frente, Pai, do departamento, Pai querido, Pai amado, de assistência social da igreja, de ornamentação ou de outras atividades na tua obra. Ó Deus querido, irmãs que estão na frente, às vezes, do departamento de novos convertidos, Pai querido, Pai amado, tu sabe, Pai, tem irmãs, inclusive, até na frente, departamento de juventude, Pai querido, seja o local onde ela estiver, ou se ela não está numa liderança, Pai querido, envolvida diretamente na tua obra, mas está fazendo uma obra, Senhor querido, no seu trabalho, na sua casa, que o Senhor use, que o Senhor ajude, que o Senhor fortaleça. Eu entrego cada irmã, cada serva, renova suas forças, fortalece, transforma, usa como instrumento com poder e grande glória, porque as irmãs têm tido uma grande cooperação no teu reino. Que o Senhor continue abençoando em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Tô deixando aqui, tá bom? Tanto o vídeo aí, ó, do Expondo as Escrituras para você e uma outra recomendação. Não esqueça do livro da Nancy Pierce, caso você queira, tá na descrição do vídeo. Quer ser membro do canal? Membro, não é inscrito. Inscrito você é só se inscrever, mas membro para poder semear no meu Ministério de Ensino, tem aqui embaixo também na descrição, seja membro. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até o próximo programa EBD Comentado Online, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem com Deus.